Senhor. Neste momento, queremos agradecer a Deus por tudo e também queremos agradecer ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto tão glorioso para a glória de Deus. Hoje, na leitura diária, estamos incumbidos de trazer uma reflexão, da nossa lição e queremos o título de que fomos incumbidos de trazer uma palavra, está baseada em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 7 até o versículo 16, o qual um assunto tão glorioso. E o escritor ele passa para nós. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos princípios deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que o espiritual discerne bem, e tudo ele e de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la, mas nós temos a mente de Cristo. E observe, é um assunto tão glorioso, o qual o comentarista ele passa para nós. Como nós falamos na leitura diária, temos aqui, devemos discernir os espíritos e observamos que nós como cristãos, nós temos que estar atento quando se trata a esse respeito. Observe que a Bíblia, ela passa para nós e diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espiritual. Observe que tem que ter um discernimento
A gente temos que analisar, porque ultimamente está surgindo tanta coisa, tanta profecia, e a gente temos que pedir a Deus o dom de discernir para não ser pego de surpresa. E então, o comentarista ele passa para nós. Devemos discernir os espíritos. É aquilo que realmente vem de Deus. Para não ter nenhuma mistura. Tem que ser realmente genuíno. E o comentarista ele passa para nós e ele dá a entender. E observe que na leitura o qual nós lemos, ele vem falando sobre o espírito humano também, podemos até dizer estas palavras. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele discerne tudo, ele discerne tudo e ele tem esse cuidado, ele tem este zelo. Então devemos ter muito cuidado. E observe aqui no verso de número 11, e diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, nós vemos aqui um ponto importante. O homem, ele só vai saber as coisas de Deus se ele tiver no Espírito. Jamais ele vai entender as coisas de Deus se ele tiver, se ele não tiver no Espírito. Mas quando ele está no Espírito, ele vai entender, ele vai discernir, ele não vai ficar confundido, porque ele está pelo Espírito. Por isso o comentarista, ele passa para nós e ele dá este exemplo. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão estiver no Espírito de Deus. Então tem que estar no Espírito, como o comentarista, e ele passa para nós, para que a gente possa discernir. E diz aqui o verso de número 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja que ele diz aqui: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. É o Espírito de Deus que é dado a cada um, aquele que busca, aquele que persevera, aquele que faz a vontade de Deus. Então, o comentarista, ele passa para nós, ele dá este exemplo. Então, desde já, queremos agradecer em nome de Jesus.